Ora, bom dia meus amigos, estou a ver aqui o manual do professor Figueiredo Dias para tirar ideias para o meu erro de canto. Estou a ver onde é que ele coloca a numeração, que eu estou aqui, os numerais romanos, os numerais não romanos, opa, isto é outra tese, doutoramento. Vamos falar da admissão da Mena Mortágua. Estou mais preocupado com isto, mas enfim, para fazer a vida tenho que voltar ao mundo real. Não tenho muito a dizer. Demitiu-se, mas com certeza já tinha sido demitida pelo povo. Agora demitiu-se. Vai ter que falar com a amiga Sofia Aparecido, ou Desaparecido. Sofia Aparício, Aparecida, Desaparecida, que agora é feia até aos cornos. Já peço desculpa, não se pode dizer assim, porque fica muito ofensivo. E pronto, e basicamente o que temos é a política dominada pelo cadelas lácia, orelhudos inflamados, gotas de longa duração, pronto, os excluídos da sociedade. Quando a Gina Avelino na live diz que metade do país tem que ser psiquiatra para cuidar da outra metade, bem, isso eu já tinha visto há muito tempo, Sr. Engenheiro. Até ao princípio dos anos 2000, quando o movimento woke tomou conta, os psiquiatras praticamente eram obrigados a fazer formação psicanalítica. Tinham que ser psicanalistas. A psicanálise era uma coisa infinita de domínio, especialmente na psiquiatria, mas também na psicologia, claro. E hoje em dia, aliás, as pessoas viram como é que eu fui tratado, não é? Uma das grandes razões para os ataques profundamente criminosos de que fui alvo foi também por ser psicanalista. Há um ódio infinito da parte, aliás, como se via pelo Michel Foucault, Derrida menos, mas os pós-modernistas, a desconstrução das grandes narrativas, não é? Religião, arte, filosofia, a psicanálise foi uma das grandes narrativas desconstruídas pelo pós-modernismo. E aliás, tem um ódio, este pessoal mais maluquinho, filósofos inclusive, o Gilles Deleuze, o anti-Édipo suicidou-se, né? essas cabecinhas, enfim, não é? Por isso, como eu estava a dizer, os psiquiatras com formação psicanalítica demitem-se dessa função, Sr. Gina Avelino, e os psicanalistas que não são psiquiatras, como é o meu caso, bom, esses aí ficam só mesmo no registro do Kant, porque, aliás, viu-se a minha reação na live quando o discurso da extrema-direita é sequer aflorado. Eu hoje em dia já não tenho tolerância absolutamente nenhuma com o fantasma da ópera dos comunistas, que, é evidente que não interessam nem ao menino Jesus no Ocidente, mas na China estão a fazer um bom trabalho, e na União Soviética fizeram daquilo, passaram a União Soviética de um regime de campesinato e de, enfim, borregos elevados a N, para a maior potência do século XX, e ainda hoje continuam a ser o potentado que são. Foi devido aos comunas, por mais que me custe dizer. O Stalin, que era aquela besta, fez da Rússia a União Soviética, porque a União Soviética foi criada em 1924, desculpa, 22, e o Lenin morre em 24, 2 anos depois. Quem fez da Rússia a União Soviética foi o Stalin, uma besta das bestas, mas fez daquilo o que é hoje a Rússia, e naquele tempo a União Soviética era mais forte que os americanos. O KGB conseguiu convencer o Ocidente de muita coisa, conseguiu, principalmente da história da igualdade e também da liberdade, não é? Mas também, que nunca foi defendido todos os partidos comunistas, mas enfim, nem hoje, mas enfim. Mas a igualdade, eles estão com essa conversa, não é? Aliás, eu no erro de Kant, não é? A minha obra magna de 1620 páginas, ai Nossa Senhora, há uma altura que eu digo, pois, há aqui uma dinâmica hegeliana, há uma dinâmica dialética, mas não uma dialética hegeliana. Eu afasto-me do Hegel por causa disso, de ele ser responsável pelo marxismo do ponto de vista teórico. O materialismo dialético do Marx vai ao materialismo, à dialética hegeliana, não material, mas, enfim, abstrata do Hegel. O Marx era hegeliano de esquerda, deu uma tarefa infinita ao movimento woke, ao pós-modernismo, que eu chamo pós-formalismo e pós-estruturalismo do ponto de vista filosófico. Isso lemos no prefácio. O Dr. David teve uma paciência de santo a ler o meu prefácio.
e o engenheiro Avelino com aquele inglês espetacular. Tivemos tanta pena com o engenheiro José Luís, o engenheiro José Luís com aquele sotaque, o sotaque sul-africano é tão bonito. Eu nunca disse isso ao engenheiro José Luís, mas é o sotaque que eu mais gosto, por acaso, dos nativos da língua inglesa, os americanos, os ingleses, os irlandeses, os sul-africanos e por aí adiante. O sotaque que eu mais gosto realmente é o sotaque sul-africano. Por isso é que toda a gente, o Dr. David tem isso mesmo. Continua. O sotaque do engenheiro José Luís é um espetáculo, porque para mim é o sotaque mais bonito de todos, o sotaque sul-africano. O inglês fica bonito mesmo, fica mesmo bonito quando é falado com o sotaque sul-africano. O irlandês, por exemplo, eu não gosto muito, nem o escocês, não gosto muito. Acho assim um bocado, enfim. O australiano, Nossa Senhora Fátima, o neozelandês, Jesus. O americano gosto do sotaque americano e do inglês também, mas o inglês acho um bocado florzinha. São muito infemidados os ingleses a falar, não gosto nada. Elas sim, mas eles não, é um ar de florzinha, não. O americano já é mais machão, o sul-africano é que é mesmo o sotaque mais bonito. Mas o Sr. Engenheiro José Luís não tinha os óculos e estava no telemóvel, é difícil ler-se aquilo, então o Dr. David leu com uma paciência de santo o prefácio todo, e que traduzimos o abstrato, que é só uma página, para português, mas depois o prefácio não traduzimos. E é isso que é agora a minha vida, quer dizer, é dedicado, é que sempre foi a minha vida, porque política, religião e futebol dá sempre merda. Eu não gosto nem de religião nem de futebol, porque é que me meto na política? Bem, não me meto, não é? Porque hoje em dia é tudo descompensado. Foi isso que eu reparei há muito tempo, aqui nas redes sociais e fora das redes sociais, assim, isso é tudo maluco. Há um ataque maciço aos psicanalistas, porque nós somos conservadores, os psiquiatras, os psicanalistas, o que interessa é o outro lado da barricada, o movimento woke, que tomou conta de boa parte da psicologia clínica, cá por nós, especialmente com fonte nos países progressistas. Boa sorte, por isso é que não há ninguém que se cure, não é? Porque, enfim, se clínico e paciente partilham da mesma coisa, não é como dizia o Claparred, a psicopatologia atrai como é que era? A psicologia atrai a psicopatologia. Portanto, regresso. Bom, e o professor Pedro Luz trabalhou no Instituto Claparred. Então era um grande psiquiatra e psicanalista suíço. Aliás, lemos o abstrato da minha tese de doutoramento em psicanálise para compararmos o início da minha carreira científica como académico há 20 anos atrás e o atual erro de Kant, né, que são as 3 teses de doutoramento que eu tenho escritas juntas num só volume, e até o engenheiro José Luís, que não é da área, viu a diferença em termos de terminologia e de densidade conceptual. Eu estudei muito nestes 20 anos, muito. E é isto que eu gosto de estudar. Por isso é que eu ando com esta pedalada toda, e por isso é que fico tão irritado e um leão, lobo solitário, quando vem aquela conversa dos comunas e disto e aquilo e outro, ou como viram no live, eu fico logo a ferver, porque não esperaria um intelectual como o André Ventura com essa conversa. Não esperaria. O Trump, sim, o Bolsonaro, sim, o Orbán, sim. Não esperava. Pronto, os líderes da direita secretária todos e da extrema-direita, eu esperaria. Lá está, eu perdoaria um bruto, como disse a Briseida ao Ulisses. Ou Aquiles, peço desculpa. Mas não, um intelectual. Um intelectual que conhece estes autores, não tão bem como eu, porque eu estudo muito mais com o André Ventura, de longe. O André Ventura só tem um doutoramento. E com o devido respeito, a Universidade de Londres é melhor que a Universidade de Cork, com o devido respeito. Não quero puxar os galões, mas tenho que puxar. O ego do homem agora é maior que o meu e eu fico um bocado surpreendido. Oh, André Ventura, desculpe lá, você licenciou-se com 2 valores acima de mim, acabou o secundário com a mesma média que ele, média 18. Licenciou-se com média 19, ele licenciou com média 17. Ele doutorou-se na universidade boa, que é a Universidade de Cork, na Irlanda, mas os meus doutoramentos, não só tenho mais doutoramentos, noutras áreas também, não só em Direito, também com o Direito, parte curricular do doutoramento é 16 e a arguência da tese
enfim, está a marinar. E o Dr. David perguntou-me, eu ainda estou a pensar no assunto. O Dr. David não lhe disse em público, falamos por WhatsApp, mas estou tão entusiasmado com isto do erro de Kant. O professor Damasio fez o mesmo, sabe? E o professor Damasio publicou o erro de Kant também com 50 anos, interessantemente, estive a ver. Eu sei, coincidência! E o Freud iniciou a psicanálise com 44 anos. Eu por acaso tive muito essa mania de ver quando é que os autores fizeram as obras magnas. E há ciência política, ou seja, noto que existe da parte do André Ventura um registro de Briseida, ou seja, ele é um intelectual, a Briseida a dizer ao Aquiles, eu perdurei um bruto, porque o que acontece nos intelectuais é que eles sabem perfeitamente que estão a ser falaciosos para logísticos e por aí adiante. Epá, isso é perigosíssimo, porque enganam o povo, Quando a Ventura disse na entrevista, eu não vi a entrevista, até o Dr. David deu-me o toque, não perca o seu tempo, professor, a cassete, a mensagem está em gasta, o que foi dito de Portugal na entrevista é uma barbaridade, quando nós pertencemos às 25 democracias plenas e que só são 25 países do mundo assim, quer dizer, dos quase 200 que existem, 299 reconhecidos pelas Nações Unidas, quer dizer, e ao que parece, a Hungria que é boa, não é? Que está em 54, está ainda abaixo de países cadavéricos em termos de liberdades civis, Estado de Direito e democracia plural e participação política e por aí adiante, não é? Cultura política. O regime está podrão, está podre é o discurso salazarista a culpar os comunas de tudo quando os comunas nunca estiveram no poder em Portugal. Salvo que Cunhal foi ministro sem pasta. Ai meu Deus, pá, quer dizer, eu não tenho nenhuma vocação para estar, não tenho nenhuma vocação para estar com estas coisas, vou ser sincero, porque, deixa cá ver, o Kant publicou A Queda da Razão Pura em 1781, em 1781, e ele nasceu em 1724, 57 anos. O Kant publicou a Quinta Razão Pura mais tarde. Pronto, já estou todo contente. Já estou todo contente que o Kant publicou a Quinta Razão Pura. Pois pudera, uma obra daquelas. Dá 20 milhões de zero à minha, não é? E então, pronto, mas eu e o professor Damasio na mesma idade fico muito contente de publicar o erro de Kant na mesma altura, na mesma faixa etária que o professor Damasio publicou o erro da Kant. Por isso, ficamos por aqui, não tenho nada a dizer sobre a admissão da Mena Mortágua. É uma dinâmica que se coloca peculiar, não é? Porque eu fico satisfeito que ela se tenha demitido, mas não surpreendido porque foi como eu vi os maluquinhos nas minhas lives, nas mensagens em relação a mim, por isso é que hoje ainda não há mensagens, mais preocupados com os nacionais de outros países do que com os portugueses, contentíssimos com a desgraça dos melhores portugueses. Como diz o engenheiro José Luís com muita piada, os imigrantes têm que voltar para pôr o país em ordem. Não, eu aprendi muito aqui no YouTube, aprendi muito. Eu pensava que a Cova do Amor era só na Amadora. Não, a Cova do Amor é o mundo inteiro, o movimento woke nos dias de hoje. Sim senhor, ficam bem uns para os outros. Engenheiro Evelino, deixe-os estar, eles vão se comer vivos, uns aos outros. As cadelas lá e os olhos inflamados, acho muito bem, ficam bem uns para os outros. Bom, vamos para a matéria. Tenho-vos dado muita matéria, por isso, não vou ser mauzinho, vou ler um bocadinho da minha tese de doutoramento em Direito, a versão em português, que já está velhinha, não é? Mas realmente o professor Damasio, eu tenho pensado muito no professor Damasio e no Habermas. Pois só fizeram um doutoramento, não é? Não tiveram necessidade de se legitimar com os consensos científicos com outras obras que também eram doutoramentos, de certeza absoluta.
O R da carta é um doutoramento. O professor Damásio doutorou-se ainda em Portugal e foi logo para os Estados Unidos em 75, quando eu nasci, por acaso. E fez lá, eu conheço pessoalmente, como sabem, e ele foi de uma simpatia imensa, não me conhecia lá nenhum, convidei-o para ser orientador de doutoramento em Filosofia, ele aceitou. O Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa não aceitou o professor Damásio como orientador do doutoramento em Filosofia, porque eu estava a articular a filologia com a psicanálise, e o professor Damásio é muito próximo da psicanálise, ganhou a medalha Freud, a medalha internacional Freud, ele é muito amigo de nós, da psicanálise, quando o que diz tudo, né? Diz tudo, quem ataca a psicanálise é quem é nosso amigo, né? Quem ataca a psicanálise são os maluquinhos que cometem crimes contra mim. Crimes ao nível do homicídio, em termos de moldura penal, pior que homicídio. Pior que homicídio privilegiado e por negligência. O que fez a denúncia caluniosa tem mais pena de cadeia do que homicídio privilegiado e por negligência. Atenção, só o homicídio qualificado e o homicídio simples, entre aspas, mas é o que diz o Código Penal, é um homicídio simples, não é simples, mas perceberam, não é? Que a moldura penal máxima é 16 anos, o qualificado é 25, mas a moldura penal máxima na denúncia caluniosa que foi feito contra mim, entre outras coisas, é 8. Mas o homicídio por negligência e o homicídio privilegiado é 5 anos, é a moldura máxima, ou seja, menos que a denúncia caluniosa, como eu já vos disse aqui 50 vezes. Mas o professor Damásio é muito nosso amigo da psicanálise, eu conheço pessoalmente, ele aceitou ser orientador de doutoramento, não me conhecia lá nenhum, foi muito simpático, respondeu-me ao e-mail, mas o que é secretário em inglês, e nesse aspecto o que aconteceu foi que estou aqui a abrir o professor Figueiredo professor Figueiredo, ou seja, o livro. O que aconteceu foi que o Conselho Científico não aceitou porque não era filósofo. Pois, mas o mundo inteiro vergou-se, 100 mil exemplares logo na primeira edição, tive lá a ver, o R da carta, que ainda era a mim, não é? E não teve necessidade de legitimar nem o Habermas, nem o Zizek. Estão a ver? O Zizek fez dois doutoramentos em psicanálise e em filosofia, mas foi o único. De resto, nem Habermas, nem Jacobs, nem Figueiredo Dias, nem Damásio fizeram mais que o doutoramento. E eu penso para os meus botões, estes génios da humanidade, literalmente. Aliás, o Kant, o Leibniz e companhia, o Wittgenstein, também fizeram todos um doutoramento, quer dizer. Parece que os conceitos científicos, agora cada vez que mais penso nisso, parece que tem... Eu vi isso da parte dos professores, especialmente dos portugueses, parece que tem uma inveja imensa, como sempre, de... Enfim, um aluno tem mais galões que um professor catedrático, não é? Pois, interessante. Estou pensando muito nisso, vamos ver. Vamos ver. Fiquei aqui na minha tese de doutoramento, em Direito, a pessoa em português, está um bocado atravessada, não é? Um bocado atravessada, mas enfim. A minha tese de doutoramento em Direito, Ciências Judico-Penais, Ciências Judico-Criminais, página 236, ficamos em culpa jurídico-penal é oferecida pelos tipos de culpa. Culpa jurídico-penal é oferecida pelos tipos de culpa. Culpa jurídico-penal é oferecida pelos tipos de culpa. Culpa jurídico-penal. Tenho aqui tanta coisa, Nossa Senhora. Vou ler só um bocadinho a tese e um bocadinho do professor Figueiredo Dias e para o Kant, mas... depois de entusiasmo com o Kant tem gostado tanta matéria que... Enfim, não é? Ora... Deixa cá ver... 2, 3, 6... Dois, três, seis.
tão lento, Nossa Senhora. Tão lento. Vou só mesmo ler isto. 2, 3, 6. Culpa jurídica ou penal é oferecida pelos tipos de culpa. Culpa jurídica ou penal é oferecida pelos tipos de culpa. Onde é que isto está? Está lento. Eu tenho muita pouca paciência para estar aqui, que eu estou a perder o meu precioso tempo. Mas pronto, quer dizer, também para falar português, não é? Quase. 2, 3, 6. Culpa jurídica ou penal é oferecida pelos tipos de culpa. Não encontro. Dois, três, seis, não encontro. Está para aqui com lado. Deve estar por aqui um lugar. Bom, vamos. Não encontro. Assim, por esta via, suscitaria pelo tipo de juízo de imputação individual na culpa permitido, uma margem de relevância individual de justiça e, com isto, um custo social de tal margem resultante ao permitir a imputação a nível de culpa de um facto do agente. O critério válido para a determinação do juízo de culpa corresponderia à não conformação do ato praticado com exigências impostas pela ordem jurídica e pela comunidade, estando em caso na aflição do juízo de culpa de uma forma de consciência ética ou social definida pela ordem jurídica, desafeto que se possa, porventura, encontrar o juízo de imputação de qualquer consideração ética ou individual subjetiva, correndo-se o risco de, em última instância, deixar o juízo de culpa totalmente dependente da opção legislativa do criador de direito e logo das opções que, em termos de política criminal, entenda adotar. Ficamos... Dr. David, não deixa, contudo, figuratias no que respeita à objeção de formalismo. Fica aqui, eu provavelmente fiquei no meio de uma frase, qualquer coisa do género, uma citação, já não me lembro, e então, quando é assim, perco-me. Fica aqui no parágrafo, está a ver, Dr. David? Não deixa, página 236, Dr. David? Não deixa, contudo, figuratias no que respeita à objeção de formalismo. Não sei se faço outro vídeo hoje, pá, não quero perder tempo aqui, ando de volta do canto, por isso tenho pouca paciência para estar a perder tempo com esta merda. Enfim, a falar da minha namorada, por amor de Deus, e dos fachos, opa, por amor de Deus. Pronto, pá, está bem. Sudeste Asiático. Aliás, há um país do Sudeste Asiático que está acima da Hungria em termos de democracia. O Sudeste Asiático, que são ditaduras e partidos e países comunistas. O André Ventura, Jesus, o André Ventura acha que a Hungria é um modelo político a seguir, o Orbán, neste caso, melhor que as Filipinas, que tem lá o filho do maior corrupto da história em termos de recorde do Guinness, ao que parece, que foi o Ferdinand Marcos. Meu pai estava sempre a falar dele. O que é que eu estou aqui a fazer? Como é evidente, se os senhores votam, eu gosto do André Ventura e do Chega ainda, mas a doutrina feita por veterinários e por cavaleiros tauromáquicos quase, com o devido respeito, por amor de Deus, pessoalmente meio, Ribeiro, como eu compreendo. O direito penal é perante os outros, ramos de direito, perante os outros ramos de direito, autonomia e dependência do direito penal, parágrafo 8. Se quisermos definir, isto é o professor Figueiredo Dias, direito penal, parte geral, questões fundamentais da doutrina geral do crime. Vou só ler uma frase. Parágrafo 8. Se quisermos definir mais exatamente o lugar do direito penal dentro do sistema jurídico estadual, através da posição relativa que se assume perante os outros ramos de direito, o quadro a expressar é plurifacetado e nem sempre de fácil apreensão.
Relativamente ao direito constitucional, o direito penal assume um caráter de dependência análogo ao de qualquer outro ramo do direito ordinário. Ficamos por aqui, muito obrigado. Não sei se faço vídeo ou não, não tenho paciência para estar aqui a perder o meu precioso tempo. Depende, se tiver cansado talvez faço, para fazer uma quebra de uma pausazinha, passo muitas horas. Epá, fico com as costas todas escavacadas, mas o quê? Um abraço, muito obrigado.